A gente trabalha num sistema colaborativo, né? Todo mundo participa na verdade a gente acaba criando tanto cenografia, iluminação, a indumentária, o texto, a encenação como um todo, ela é sempre criada com todo mundo põe o dedo em tudo. Então assim, a gente sempre tem uma pessoa que a gente coloca como um responsável, um coordenador daquela função, mas no final a criação de todo o trabalho vem do grupo inteiro. Isso é uma característica forte no nosso trabalho no Páginas Amarelas, e eu creio que seja uma característica que persista, né, do grupo, dessa criação onde todos participam, criam juntos e têm ideias. A gente sempre trabalha bem em equipe. O nosso trabalho é em grupo em todos os sentidos, assim, não tem essa divisão. Fulano é diretor, o outro é ator, não, todo mundo faz tudo, faz produção, todo mundo faz cenário, todo mundo faz figurinha, todo mundo faz tudo. Isso é muito bom pra gente, assim, né? Eu acho que ele traz uma propriedade. É o grande barato do teatro de grupo, né? Não é o teatro do diretor, o diretor decide tudo. E até assim, eu acho que todo mundo aqui tem uma coceirinha, sabe? Então é inevitável que a gente pense no figurino. A gente não tem essa vontade de setorizar e dizer, Mariana vai ser figurino. Porque a gente não consegue também fazer isso. Porque eu não consigo não pensar no figurino, numa peça que a gente está criando. A gente não consegue não pensar num cenário juntos e deixar falar, não vamos pensar no cenário, vamos montando e a gente chama alguém que vai ficar pensando no cenário, né? A gente não dá conta, né, de fazer isso. Quando a gente chama alguém para fazer, a gente já tem uma ideia, assim, do que a gente quer. Quase pronto. Nesse porque também, como a gente trabalha com essa questão da criação de imagens, né? Então, pra gente, a composição de toda a peça, incluindo cenário, figurinha, não tem como a gente separar até em setores essas técnicas, porque no final é uma coisa só, né? Que a gente está querendo dizer. Então é importante que todos se envolvam e criem juntos. Essa é a ideia. Por exemplo, a pesquisa, por mais que a gente convide um cenógrafo, por mais que convide um sonoplasta, eles vão participar do processo de pesquisa também, né? De uma certa forma. Vão ser criadores dessas imagens, está tudo linkado. O sonoplasta é um exemplo forte disso, né? Eu acho. Porque, por exemplo, a gente tem agora 3 processos de pesquisa, né? Em 2 deles, a gente já tem um sonoplasta envolvido desde o início, praticamente. Quando a gente estabeleceu que a gente ia fazer a pesquisa X e que a gente ia ler tais e tais textos e tais coisas lá, a gente já passou isso para o sonoplasta, né? E o sonoplasta, ele já, a partir do momento que ele pega esse material, ele está fazendo a mesma pesquisa que a gente, né? E aí ele já está mandando elementos. Então, o sonoplasta, principalmente, é uma pessoa que ele trabalha bem paralelo no processo de criação. Ele não fica para depois. Ele vem junto, porque eu acho que pra gente também a questão da música é uma questão fundamental, né? No nosso improviso, entendeu? Então ele já manda as músicas e a gente já começa a trabalhar as cenas